Boa tarde, na verdade, né? Cara, acredita que hoje eu não consegui fazer quase nada ainda? Me deu uma alergia ontem que, paralisou meu dia. Mas não podemos paralisar nosso momento aqui, né? Então, vamos começar, como sempre, com um chamamento à adoração, né? De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E dos comprados do mundo inteiro, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Hoje minha voz está... Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Esse funga-funga, né? Infelizmente, porque mudou o tempo e a Tamires até me falou, já sei que você estava fungando. Vai chover. Eu falei, tem total sentido e lógica então. Poxa, total sentido e lógica. Minha alergia é a mudança de sazonalidade. E a gente volta aqui, ó. Vamos continuar no nosso devocional, ó. O talão de cheques do Banco da Fé, de Charles Spurgeon, né? E hoje, se não me engano, vamos para o dia 15. Deixa eu pegar minha raposinha aqui para marcar. 11, deixa eu só confirmar. Isso aí, ontem a gente viu Mateus 11, 28, que Cristo nos aliviará de toda carga que tivermos. E hoje é Salmo 9, 18, né? Vamos lá. Então, eu tenho que comentar um negócio com vocês. Essas devocionais que eu tenho feito, por vezes vocês podem ler na Bíblia de vocês, e aí tem alguma diferença, né? Mas a diferença não é substantiva, sabe? Substancial, melhor falando. Porque existe uma pequena diferença entre as versões. E é exatamente por isso que existem as versões, né? Existem versões que elas são mais aprofundadas para conhecimento, outras são mais aprofundadas em termos de trazer a linguística histórica, outras são mais aprofundadas em tentar atualizar, não o conteúdo, mas a essencialidade das palavras descritas, né? Tentando trazer a forma mais certa, mais sincrética que ela está descrita ali, né? Enquanto outras versões, como a gente comentou sobre a linguagem de hoje, elas buscam trazer um conhecimento básico e rápido, né? Para que qualquer pessoa que leia esteja entendendo. Por isso que, por vezes, né, eu sempre utilizo aqui ou a Almeida Ampliada, que é a da Genebra, ou a King James, que são as duas que eu mais gosto, né? Eu tenho a ARA também aqui, que é a Almeida Revista Atualizada, mas geralmente aqui com vocês eu vou usar essas duas, né? A Almeida Ampliada ou a King James. Por isso que, por conta disso, pode existir alguma
diferença quando eu ler aqui e você ler em casa, tá? Salmo 9:18. Vamos ler. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Vamos primeiramente levar uma palavra de oração, né? Agradecendo a Deus por nosso dia até agora e por tudo que tem acontecido até o momento, porque Deus é soberano, ok? Oremos. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai, porque hoje podemos estar aqui. Obrigado pela noite de sono, porque o Senhor nos protegeu, tem nos auxiliado, nos tem dado saúde e tem nos dado esse tempo agradável, Deus. Senhor, perdoa nossas falhas, ó Pai, que possamos ser verdadeiros cristãos aqui na terra, refletindo o Teu amor e as Tuas características, Deus. Que possamos sempre perseguir a santificação de nossos corpos e de nossas mentes, ó Pai, para que venhamos a alcançar a estatura de varão perfeito. Sabemos que não alcançaremos aqui, ó Pai, porque somos pecadores e em pecado fomos concebidos. Mas que venhamos a ter em mente, ó Pai, que precisamos perseverar, ó Pai, perseverar na santificação, Pai, porque de modo contrário a gente não poderá ver a Ti, ó Pai, e a gente estará deixando a nossa vida em segundo plano, o Seu reino em segundo plano e, mais importante, segundo a nossa vida, Deus. Que venhamos a colocar sempre, ó Pai, o Teu reino em primeiro local, ó Pai. Que venhamos sempre a dar a Ti, ó Pai, toda a honra, glória e louvor devida, Deus. Auxilia-nos, ó Pai, ajuda-nos com nossa fé, ajuda-nos com nosso conhecimento, ó Pai, ainda muito arcaico, muito pequeno, mas que o Senhor possa nos ajudar e estar conosco. É isso que eu te peço, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos ler o nosso devocional então, né? Dia 15. Só para relembrar, pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. A pobreza é uma herança difícil, mas os que confiam no Senhor são enriquecidos pela fé. Eles sabem que não são esquecidos por Deus. Embora possa parecer que são negligenciados em sua distribuição providencial das coisas, eles esperam pelo momento em que tudo isso será corrigido. A condição miserável de Lázaro entre cães na porta do rico não será para sempre. Ele terá a sua recompensa no seio de Abraão. Mesmo agora, o Senhor se lembra de seus problemas. Mas, preciosos filhos, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim, disse o salmista. E é assim mesmo. Os pobres piedosos têm grandes expectativas. Eles esperam que o Senhor lhes forneça todas as coisas necessárias para esta vida, além da piedade. Eles esperam ver que todas as coisas as quais têm trabalhado são para o seu bem. Eles esperam ter comunhão mais íntima com o seu Senhor, que não tinham onde reclinar a cabeça. Eles esperam por sua segunda vinda e pelo compartilhar de sua glória. Essa expectativa não perecerá, pois está depositada em Cristo Jesus, que vive para sempre. E porque Ele vive, nós também viveremos. O pobre santo canta muitas canções que o rico pecador não consegue compreender. Portanto, sempre que tivermos uma pequena mesa nesta terra, pensemos na mesa real em que desfrutaremos no céu. É forte um negócio desse, porque ele não está exaltando a pobreza de forma alguma. Ele está falando que o cristão, ele pode passar necessidade, sim, entende? Não é algo como é pregado em alguns locais, que o cristão não pode passar nenhum tipo de necessidade, em que se você estiver passando necessidade, você provavelmente está em pecado, e que dessa forma Cristo não está vivendo em você. Não, de forma alguma. Spurgeon está levando em consideração exatamente o que está sendo falado, né? O necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Ora, se ele não será esquecido para sempre, quer dizer que ele pode estar sim se sentindo esquecido, né? Ou seja, você pode estar com tudo certo, tudo bem, no sentido espiritual, procurando a Deus, lendo a Bíblia, orando, cantando louvores, tentando viver uma vida íntegra, né, com Cristo, tentando viver a santificação, mas por algum motivo as coisas não estão caminhando, porque as coisas não são assim.
Buscai o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Aqui não está falando que ele está passando fome, que ele está morrendo de fome, mas está falando que ele tem uma necessidade, entende? Pois o necessitado não será esquecido para sempre. Então, se ele tem uma necessidade, ele será lembrado. Deus lembrará dele. E aí ele completa: a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Aí a segunda parte a gente tem visto o seguinte: a aflição, né? O que seria a aflição? Seria aquele tempo temeroso em que você passa e você se vê sem condição alguma de resolução, né? Sem condição alguma de conseguir resolver o seu caso. Você está aflito, você sabe que suas mãos estão atadas, você não tem como resolver. Mas isso não vai se perpetuar eternamente, como a palavra mesmo diz. Levanta-te, Senhor, e não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, que quer dizer, coloca, Senhor, o medo, para que as nações saibam que não passam de mortais. Ou seja, Davi, né? Eu acredito que esse cântico aqui é a morte para o filho, Salmo de Davi, isso mesmo. Davi está levando em consideração a efemeridade da vida, sabe? A vida é tão rápida e às vezes a gente, com o pouco que a gente tem, a gente não consegue subdividir, sabe? Abençoar ao próximo. Tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós procuramos conseguir, se ele não serve para que a gente abençoe e que a gente modifique a estrutura pela qual vivemos na sociedade, a gente está utilizando de forma errada. Com isso estou falando que temos que jogar dinheiro para cima? Não. Mas vou dar um exemplo. Se uma pessoa, né, passa a caridade, você conhece essa pessoa e você tem condição de ajudá-la e não ajuda, nisso você está errando, né? A gente não está falando de pessoas que têm determinados vícios ou pessoas que irão causar dano à sua família. Não, essas pessoas precisam ser ajudadas de outra forma por pessoas de repente mais específicas. Nosso erro nesse caso está em não procurar uma pessoa específica ou uma organização que possa ajudá-lo. A própria igreja, como organização, tem em si a responsabilidade de auxiliar pessoas nesse gênero, né? Nesse tipo ou nessa condição. E o nosso dever como cristão é estarmos prontos a trabalhar, certo? Então, se você tem uma condição de ajudar, de auxiliar e não o faz, você, na verdade, está apenas acumulando riquezas para si. A gente tem comunicado isso e falado isso várias vezes, né? Isso quer dizer que a gente está com a ideia de aqueles frades e monges? Não. Mas se você pode viver de uma forma que abençoe ao próximo, é interessante. Seja no seu negócio local, seja doando alguma coisa sua. Vou dar um exemplo, né? Tem muita gente que acumula peças de roupa, peças de sapato, coisas que nunca usaram. E assim, poxa, você pode muito bem colocar isso para instituições de caridade. Às vezes conheço pessoas que deixam o cabelo crescer para poder cortar, para instituições que conseguem fazer peruca, doar seu tempo. Tudo isso eu tenho visto hoje em dia e tenho procurado entender como a gente pode trabalhar de uma forma efetiva, né? Seja você pegar e investir o seu tempo fazendo uma live, levando em consideração que as pessoas conversam com você, procurando as pessoas, estando atento àquelas pessoas que te procuram para conversar alguma coisa. Tudo isso é investir tempo no reino. Na verdade, você não faz isso para a pessoa porque a pessoa é legal. Você faz isso para Cristo, entende? Isso de forma direta, né? Deixa eu só tomar um gole d'água. Costumeiramente eu não faço isso, né? Mas não na live. Mas aqui fica muito difícil. Mas quando a gente analisa para onde estão indo nossos esforços, né? Se nossos esforços estão indo só para o nosso benefício, eles não são a ideia inicial pelos quais eles deveriam estar. Porque, como a gente falou ontem, né? Se a gente busca o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. E hoje a gente vê o seguinte: existem pessoas dentro do reino que passam necessidade. Somos, às vezes, muitas delas, certo? Seja necessidade financeira, necessidade de um afago, necessidade psicológica, de você conseguir expor, conseguir passar por uma determinada fase da sua vida.
entende? E todas esses pormenores da vida, eles precisam ser auxiliados por nós, como igreja. Dessa forma, devemos aprender a empenhar o nosso esforço naquilo que realmente é real, naquilo que realmente importa. Porque, como a gente comentou, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e você perder a sua alma? Mas isso não é no sentido franciscano da palavra. É isso que eu gostaria que vocês entendessem. Não é no sentido, tipo assim, vamos distribuir nossa renda em todos. Não, não é isso, não é isso, não é isso, de forma alguma. Mas é na ideia de que dentro da igreja não podem haver pessoas passando necessidade. A caridade, ela vem primeiro para aqueles que estão dentro da igreja, para depois se estender até fora. Né? Como Cristo fala, não tem pai que o filho peça um pão e te dê uma pedra, peça um sapatinho e você vai dar uma cobra para o moleque vestir. Então você precisa primeiro trabalhar no reino para depois você conseguir dessa forma auxiliar na sociedade, na estrutura que você vive, sabe? Eu tenho uma grande filosofia na mente, né? Eu gostaria muito de trabalhar meus dias na igreja integralmente, entendeu? Conseguir, nem que se fosse um pequeno salário, tirar dali, né? E para mim isso seria, e tenho orado muito a Deus, porque seria uma das alegrias que eu teria, né? Uma outra seria me aprofundar e conhecer mais e conseguir ajudar mais pessoas e falar. Porém, nem tudo acontece no tempo que a gente precisa, né? Estamos vivendo os tempos atuais e cada dia vem com o seu mal. Vamos orando e perseverando, porque precisamos auxiliar aqueles que têm menos e quando estamos aflitos, não podemos nos precipitar, porque não vai ser para sempre a nossa aflição. Então a gente tem um duplo ensinamento nessa promessa, né? Por vezes estamos na situação daquele que foi esquecido, daquele que pensa ter sido esquecido. Então a gente tem que se reanimar sabendo que Cristo não nos esqueceu e que nossa hora vai chegar, nosso tempo vai chegar. Pode não ser aqui, pode não ser uma exaltação acima de todos, não, isso aí é uma outra ideia totalmente errônea, sabe? Não é isso que a gente tem falado, mas o nosso tempo vai chegar porque nem sempre estaremos nessa roda gigante na parte de baixo, sabe? Por vezes estaremos na parte do meio, às vezes na parte de cima, mas quando a gente estiver no meio, em cima, a gente tem que pensar nas pessoas que estão embaixo, é exatamente isso que eu estou falando. E nos nossos tempos de aflito, a gente tem que se lembrar daquele que nos tirou do Egito. Eu uma vez escutei uma pregação muito interessante que eu gravei essa parte. O que é o Egito? É aquele problema sem solução que Deus te tirou. E aí você lembra, poxa, como Deus me salvou daquela vez, Deus pode me salvar agora. Então isso é altamente relevante para a nossa vida. Tá certo? Vamos orar, vamos encerrar agora a nossa live e agradeço muitíssimo a todo irmão e amigo que tem estado conosco, tá bom? Peço oração, peço que estejam conosco em oração também e amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Tenho preparado os estudos, né, expositivos de Gênesis. Tenho tentado colocar ao máximo resumido e vou tentar gravar hoje. Não sei se a minha condição aqui da rinite vai melhorar ou piorar, mas de qualquer forma eu gostaria. Então, aguardo vocês mais tarde. Mais tarde eu coloco no meu canal principal, mas logo vou colocar lá na Fé Reformada Batista. E talvez eu consiga colocar uns flashes aqui, porque como os vídeos têm mais de 1 hora, é muito complicado eu conseguir colocar no Instagram, porque é uma pregação expositiva, né? A gente pega o texto e faz uma exegese dele, cortando por partes, vendo o que poderia ter acontecido. É bem legal para quem quer participar, tá bom? Oremos então. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque hoje podemos falar de Ti, ó Pai, conversar com amigos, com irmãos, acerca da Tua palavra, Deus. Senhor Deus, sabemos que por vezes estamos na condição daqueles que se acham esquecidos, e se algum irmão está esquecido, ó Pai, nesse momento, ou está se sentindo esquecido, melhor falando, que o Senhor possa, através dessa palavra, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, ó Pai, consolar o coração, ó Pai, porque a pobreza não é só em sentido financeiro, Deus. Por vezes estamos carentes de atenção, de afeto, de pessoas, Deus, além de dinheiro. Então que o Senhor possa estar lembrando, Pai, que essa condição não é algo que ele vai viver para sempre, Pai, que é algo que vai passar, é algo que vai se modificar, meu Deus.
Que o Senhor possa estar com as famílias, ó Pai, aqui representadas, ó Pai, representadas por todas as pessoas que vão passando. E, Senhor Deus, também te peço pela condição da aflição, ó Pai, que é falada, ó Pai, na segunda parte do texto, Pai. Que a gente se lembre, ó Pai, que a aflição ela é só momentânea, ó Pai, ela não vai ser eterna, Pai. A gente tem que se lembrar sempre do que o Senhor já fez por nós até aqui e daquilo que o Senhor tem feito por nós até agora. Por vezes a gente, em um momento de aflição, acaba esquecendo, acaba se aperreando e esquecendo de tudo aquilo que vivemos, mas que o Senhor possa estar conosco, nos lembrando, em meio a teus braços, ó Pai, possamos nos sentir. Porque um momento de aflição é um momento que sentimos-nos abandonados, mas que não venhamos nos sentir abandonados, ó Pai. Que nós, como igreja, não deixemos que nossos irmãos também se sintam abandonados. Vem estar conosco, com nossos afazeres, com as portas de emprego para cada família, meu Deus, com a saúde, ó Pai, de cada família, ó Pai, toca e cura conforme a Tua vontade, o Teu querer, ó Pai, e que o Senhor possa estar nos colocando em coração que devemos nos empenhar para viver o Teu reino, Deus. É isso que eu te peço, em nome do Seu Filho amado Jesus, é que oro. Amém. E é isso, meus amigos, brevemente estaremos na nossa pregação expositiva de Gênesis, se Deus quiser hoje, mesmo que eu esteja um pouco fanho, a gente vai fazer sim, tá bom? Agradeço muitíssimo a cada um de vocês e até a próxima. Ah, sim, é importante saber que a gente está no Spotify. E quem está no Spotify e escutar a gente, estamos no Instagram diariamente fazendo a nossa devocional, tá bom? É @PedroSuliano. É um cara que está com uma luva de boxe, por enquanto, né? Mas é @PedroSuliano. Lá você vai poder ver, procurar, né, todas as devocionais que fizemos até agora. E no Spotify é Pedro Suliano também, tá bom? E é isso, meus amigos. Até mais tarde. Fiquem na paz de Cristo e estamos juntos.